Bom dia para todos. Que Deus possa estar contente com esse nosso louvor, com nossa adoração a Ele, que possamos estar aqui com nossos pensamentos e coração voltados a Deus e que possamos agradecer pelo sacrifício de Jesus. É bom ver tantas pessoas aqui, você que está nos visitando nessa manhã, é um prazer muito grande ter você aqui conosco. Esperamos que você possa ficar um pouco mais. No final vamos ter uma aula específica para você tirar dúvidas, para você perguntar, falar aquilo que você gostaria de falar. Então queremos convidar você a ficar um pouco mais depois do culto, para esse período aí de escola dominical. 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 1 a 13. Exemplos e advertências. Vamos falar um pouquinho nisso nessa manhã. Aqui no capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele continua falando aquilo que ele falou no capítulo 8, não é? O contexto é esse, sobre a carne sacrificada aos ídolos. E ele está dizendo para os coríntios, não é? Nós já não vamos falar do capítulo 8, mas ele vai dizer que olha, cuidado com aquilo que você faz. O seu exemplo é importante para o outro. Pode ser que para você aquilo não seja ruim, não seja errado, mas se aquilo faz o seu irmão tropeçar, então cuidado, não é? Pense bem naquilo que você vai fazer. O apóstolo Paulo também está se referindo aqui nesse capítulo 10 especificamente, aqueles irmãos em Corinto que se achavam orgulhosos, que achavam que jamais iriam cair da fé. E ele vai repetir isso várias vezes na carta. Você tem uma menção disso já no capítulo 5, aonde você tem aquela imoralidade, não é? Dentro da igreja. E a igreja estava se achando tão orgulhosa que aquilo não iria abalar ninguém. Eles estavam aceitando qualquer pecado dentro da igreja, porque se achavam superiores, orgulhosos. E o apóstolo Paulo vai dirigir essas palavras principalmente para esse grupo de cristãos. E ele fala no versículo 12, né? Você que está em pé, cuidado para que não caia. Exemplos e advertências. Aqui no comecinho do capítulo, o apóstolo Paulo vai mostrar através da história de Israel, que ele conhecia muito bem, não é? A igreja em Corinto conhecia, mas ele vai relembrar a igreja através de exemplos do passado, aquilo que poderia acontecer com a igreja. E eu gostaria que nós estudássemos hoje, no comecinho desse ano, não é? Estamos começando o ano ainda de 2019, e vamos tomar essas lições para nós. Alguns exemplos da história de Israel, e como isso pode servir de advertência para você e para mim. Como é que nós usamos esses exemplos para nos prevenir, para nos advertir de possíveis erros? E eu gostaria que nós falássemos um pouco aqui sobre isso. Paulo vai falar 3 assuntos. Ele vai dar alguns avisos para a igreja, e esses avisos são importantes para nós hoje. O primeiro desses avisos, você tem aqui, ó.
nos versículos de 1 a 4. Os privilégios não eram uma garantia de sucesso. Só porque você recebeu privilégios na vida cristã, e nós aqui recebemos muitos, mas não eram uma garantia de sucesso. E ele vai relembrar, através de alguns exemplos agora, exatamente o que aconteceu na história de Israel e o que poderia acontecer na igreja em Corinto. Os privilégios não eram uma garantia de sucesso. Leia comigo mais uma vez aqui os versículos de 1 a 4 do capítulo 10. Eu gostaria de começar lendo o versículo 27 do capítulo 9. Volta um versículo para trás que faz parte aí do mesmo contexto. O apóstolo Paulo está terminando o capítulo 9 assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados, olha os privilégios aqui, todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, olha o privilégio aqui, e beberam da mesma bebida espiritual, olha aqui o privilégio, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Privilégios não eram uma garantia de sucesso. E Paulo começa aqui o capítulo relembrando a história de Israel, e ele volta ao tempo onde os filhos de Israel eram peregrinos, lá no deserto. Nós conhecemos bem, não é? Os 40 anos que eles ficaram no deserto, e naqueles dias, Paulo lembra, coisas maravilhosas aconteceram, milagres nunca antes vistos. Nem falou aqui sobre atravessar o mar, não é? Mas está implícito aqui, não é? Passaram pelo mar, mas o milagre que Deus fez partindo o mar. Ele fala sobre o maná, ele fala sobre a nuvem que acompanhava o povo, ele fala sobre a água que nunca deixou de suprir a sede dos israelitas durante aqueles 40 anos, e lembra eles dos privilégios que eles tinham. E alguém uma vez disse essa frase que é muito importante: aquele que é ignorante da história tende a repeti-la. Aquele que é ignorante da história tende a repeti-la. Israel havia sido libertada do Egito pelo poder de Deus, e Paulo está lembrando aqui os cristãos em Corinto do que aconteceu com o povo, os privilégios que eles tinham, nunca antes visto por nenhum outro povo. Fala sobre a nuvem, não é, que acompanhava o povo no deserto durante o dia, o pilar de fogo que acompanhava o povo durante a noite, nunca antes visto por ninguém. Fala também sobre o maná e a água,
O povo reclamava que não tinha comida, Deus supria comida. O povo reclamava que não tinha água, Deus supria água. Privilégios incontáveis da nação de Israel. E Paulo lembra os cristãos em Corinto desses privilégios. Todos esses privilégios o povo de Deus possuía, mas mesmo assim, eles falharam. E falharam de uma maneira muito grande. Falharam contra Deus. E esses privilégios espirituais não serviram como uma prevenção para que os judeus, os israelitas, caíssem e pecassem. Não eram uma garantia de sucesso, os privilégios. Só porque, vamos pensar em nós aqui hoje, só porque alguém aqui participou da aula dos novos irmãos, só porque alguém aqui terminou todas as lições de crescimento espiritual, participou dos cursos de teologia, está presente nos cultos ao Senhor, participa nos grupos casa. Isso não significa que esta pessoa, você ou eu, é imune ao pecado, a cair. Os privilégios não eram uma garantia de sucesso. Paulo está dizendo aqui, olha, deixa eu dar alguns exemplos, e aí eu quero que vocês entendam bem essa advertência. Todos aqueles privilégios do povo de Deus no deserto não serviram para muita coisa, não eram uma garantia de sucesso. Hoje, você e eu, nós temos tantos privilégios na nossa vida cristã, tantos, mas nós temos que tomar cuidado com as coisas do mundo. Existem perigos na vida dos cristãos, tanto maduros quanto imaturos. E um desses perigos é a confiança demais, é o orgulho, é achar que nada pode abalar você, é ser confiante demais. E Paulo está dizendo, quando nós achamos que somos fortes, aí nós descobrimos que somos fracos. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Versículo 12 do nosso texto. Quando aquele povo que tinha tantos privilégios foi espiar a terra prometida, você lembra bem disso, não é? 10 voltaram e disseram, não vamos conseguir. Somente Josué e Calebe trouxeram boas notícias. E o que aconteceu no final do versículo 5, aqui do nosso texto, vamos ler daqui a pouco, todos, exceto Josué e Calebe, ficaram no deserto. Apesar dos privilégios que o povo tinha, isso não era uma garantia de sucesso. O segundo aviso que Paulo usa aqui é que um bom começo não é uma garantia de um bom final. Um bom começo não é uma garantia de um bom final. Leia comigo aqui os versículos 5 a 11 de novo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram,
conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Lembra? Quando Moisés estava lá em cima do morro, do monte. O que aconteceu com Moisés? Acho que ele morreu, né? Arão, vamos, faz um bezerro aí para a gente adorar. Versículo 8: não pratiquemos imoralidade como alguns fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Um bom começo não é garantia de um bom final. De novo aqui, não é? O povo de Deus experimentou milagres, privilégios nunca antes vistos, e mesmo assim falharam no deserto. Esse povo praticou a sua liberdade, não é? Deus os havia libertado do Egito, e eles chegaram perto do pecado e caíram. Esse povo foi culpado de várias coisas. Idolatria, já vimos isso, não é? Quando fizeram o bezerro de ouro. Foi culpado de fornicação. Depois você pode ler Números 25, com o povo midianita e moabita. Deus havia falado, não. Eles foram atrás de outros povos. O povo foi culpado de testar a Deus, e Deus mandou serpentes no deserto que mataram vários. O povo foi culpado de reclamar, murmurar. Esse texto aqui em Números 14 e 16, queixas, murmurações, o povo reclamando, se queixando. E nós? Um bom começo não é uma garantia de um bom final. E nós? Como é que nós estamos aqui nesses 4 itens que o povo de Deus caiu em pecado e todos ficaram no deserto, exceto Josué e Calebe? Como é que eu e você estamos neste mundo idólatra? Um bom começo não é uma garantia de um bom final. Como é que nós estamos? Nós não adoramos ídolos como eles adoravam, um bezerro de ouro, uma imagem de uma pessoa. Mas se nós estamos colocando o nosso tempo, nosso pensamento, nossas ações mais importantes do que Deus, nós estamos praticando idolatria. E olha o que aconteceu com o povo aqui, ó. Caíram, morreram por causa da sua idolatria. Fornicação. Somente um amor pela pureza pode salvar o homem e a mulher da impureza. Como é que você está neste mundo difícil? Testar a Deus. Olha, aquela ideia que diz, não é? Vai estar tudo bem, Deus vai perdoar, eu posso fazer isso, é só pedir perdão para Deus depois, Ele vai perdoar. Cuidado com esse testar a Deus. O exemplo lá é que o povo fez isso, não é? Serpentes no deserto mataram vários do povo. Cuidado com esse testar a Deus e achar que nós podemos fazer qualquer coisa, porque é só pedir perdão depois. Reclamar
murmurar. Olha, cuidado com esse tipo de atitude. A murmuração é um pecado e é um sintoma de falta de fé. Quando eu reclamo, quando eu murmuro, quando eu falo mal dos meus irmãos, quando eu reclamo para Deus que as coisas não estão do jeito que eu quero, quando eu converso com um e com o outro, reclamando do outro e reclamando de várias coisas da igreja, lembra o que aconteceu com Corá e os outros lá em Números? Veja o que aconteceu lá e cuidado com essa atitude. Um bom começo não significa um bom final. E o número 3, Deus pode nos ajudar a superar a tentação, se prestarmos atenção na sua palavra. Olha comigo os versículos 12 e 13 para terminarmos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Paulo insiste aqui na necessidade de vigilância, versículo 12, né? Você que está em pé, cuidado, vigie, preste atenção, para que não caia. Paulo insiste na necessidade de vigilância. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 2, quando Jesus ressuscitado está escrevendo a carta para a igreja em Sardes, lá no capítulo 3, e ele fala para a igreja estar atenta, vigilante, cuidando. Interessante que a Acrópole, a parte mais alta ali em Sardes, na cidade de Sardes, foi construída em cima de uma montanha, o lugar mais alto, e eles tinham certeza de que aquele lugar não poderia ser conquistado, a cidade de Sardes, por estar no local mais alto, difícil. Um rei chamado Ciro tentou conquistar a cidade de Sardes e essa fortaleza que ficava nessa montanha, e ele ofereceu uma recompensa para os seus soldados, para quem conseguisse achar um jeito de conquistar essa fortaleza. Um certo soldado estava olhando um dia para este local e viu um outro soldado inimigo lá na fortaleza derrubar o seu chapéu, o seu capacete, e o soldado desceu a montanha para pegar o seu capacete, e ele percebeu esse trajeto. Ele chegou no rei e disse: eu sei como conquistar a fortaleza. E o rei disse: ok, vamos levar então nossos soldados e vamos conquistar. E eles foram exatamente por aquele mesmo caminho que ele havia visto o soldado descer para pegar o seu capacete. Quando chegaram em cima da fortaleza, não havia ninguém guardando a fortaleza. Eles achavam que ela era impenetrável, ninguém conseguia chegar até lá. Eles entraram e conquistaram a fortaleza e conquistaram a cidade de Sardes. Muitas vezes a vida é assim, não é? Nós achamos que nada vai nos atingir, nada, somos impenetráveis, somos maiores, excesso de confiança. E Paulo começa nesse trecho final dizendo: tem que estar vigilante, tem que estar atento. Agora, eu penso que aqui no capítulo 10, o desejo de Paulo não era produzir um espírito de desespero, não é? De tristeza naqueles irmãos coríntios,
falta de esperança. Por isso, tem o versículo 13. O versículo 13 é um versículo de esperança, de encorajamento, no final desse texto, de advertência. Quando nós passamos por tentações, nós não devemos depender dos nossos esforços somente. Essa é a nossa esperança, não é? Esse é a nossa saída. Nós não precisamos depender dos nossos esforços somente, mas precisamos depender de Deus. E Deus é alguém que pode ser dependido, porque Ele é fiel, não é? Se Ele está falando que Ele vai nos ajudar, Ele vai nos ajudar. Esse é o encorajamento, esse é o ponto aqui. Nós podemos superar a tentação se prestarmos atenção na palavra de Deus. O cristão que depende de Deus sempre acha uma maneira de escapar da tentação, sempre. Se eu dependo só dos meus esforços, eu corro o risco de cair. Cuidado aquele que está em pé para que não caia. Se eu dependo de Deus, Deus sempre vai me dar uma maneira para conseguir escapar da tentação. Isso é um encorajamento para nós, é uma esperança para nós, pois ela assegura ao cristão a ajuda de um Deus fiel. E eu quero agora falar rapidamente nesse final aqui, 3 verdades sobre a tentação, que está nesse texto. A primeira delas é óbvia, né? A tentação virá. Ela virá para você e para mim, faz parte da nossa vida. A segunda, outros já passaram por coisas semelhantes. A tentação que chega até você e a mim não é única para nós. Nós não somos os únicos, os primeiros que estamos passando por uma dificuldade. Outros já passaram e venceram, porque dependeram de Deus. Quando passamos por tentações e lembramos que outros já passaram e venceram, nos ajuda a vencer também. E número 3, sempre há um escape, sempre há um escape. E a ideia aqui é de um exército, não é? A palavra que você tem aqui no versículo 13, que fala que você não vai ser tentado além do que pode suportar. A ideia é de um exército que parece estar cercado pelos seus inimigos e subitamente acha uma rota de escape e escapa para a segurança. Essa é a ideia. Sempre haverá um escape, sempre. A maneira de escapar não é de se entregar, não é de retroceder, mas é a de conquistar através do poder de Deus. Pensa nessa frase aqui para terminarmos. O cristão que acha que está em pé, pode cair. O cristão que foge do pecado, sempre vai estar em pé, sempre. Que Deus abençoe a sua igreja. Lembrar dos exemplos da história, para que esses exemplos não se repitam. Lembrar das advertências de Deus sobre esses exemplos. E lembrar que junto com Deus, nós podemos conquistar qualquer coisa. Não existe nada que pode derrubar o cristão, se ele estiver junto com Deus, fugindo do pecado. Que Deus abençoe a sua igreja a ser dessa maneira. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Nós te agradecemos por esses exemplos que temos na tua palavra e pedimos, Pai, que possamos sempre depender do Senhor. Tire, Pai, nosso orgulho, nosso excesso de confiança, onde pensamos que nada pode nos abalar. Tire isso de nossa vida, nos ajude a ser vigilantes, atentos, lembrando que, junto com o Senhor, nós não vamos cair. Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus, pela ressurreição dele, pela esperança que temos de um dia morarmos com o Senhor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.